Começa agora o programa Conexão Pastoral Universitária, aqui na Rádio Web UFN. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN, está no ar o programa Conexão Pastoral Universitária. O nosso programa tem uma edição inédita todas as terças-feiras, às 18 horas, e as reprises do programa ocorrem às quintas-feiras, às 7h30 da manhã e aos sábados, às 18 horas. Saudamos a todos que nos acompanham com a nossa saudação franciscana de paz e bem. É uma alegria imensa estar aqui mais uma vez compartilhando com vocês algumas ideias que possam nos auxiliar a conhecer mais sobre a dimensão espiritual de nossa vida. E no programa de hoje conversaremos sobre um tema muito importante, a Quaresma, que é um tempo que nos convida à reflexão e conversão. E para nos ajudar nesta conversa, contamos a presença do Frei Valdir Preto. Frei Valdir, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Rodrigo, e também a minha saudação de paz e bem a você e a todo mundo que nos escuta. Frei, sempre que nós trazemos um convidado aqui no nosso programa, a gente sempre faz questão que ele se apresente e que partilhe de forma breve um pouco da sua origem, a formação, enfim, alguns pontos que o convidado considera como sendo importante de ser mencionado, para que também os nossos ouvintes conheçam um pouco mais dos profissionais que a nossa instituição possui. Você já veio em alguns outros momentos aqui no nosso programa, já nos agraciou com a sua presença, e a gente gostaria que nesse momento tu partilhasse um pouquinho de quem você é, da tua formação, sim, de forma bem breve, para que o pessoal também te conheça melhor. Rodrigo, é sempre um prazer a gente assim estar aqui com vocês, partilhando a boa nova. Bom, eu sou de origem caxiense, né? A minha família é de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, e eu acredito que também é sempre muito especial e muito bom falar da nossa cultura, das nossas origens, sobretudo quando nós estamos assim no tempo de Quaresma, dentro da Igreja Católica, e nós sabemos que a nossa cultura, ela acaba nos influenciando e somos quem somos também devido à nossa cultura. Então, Caxias do Sul também, e região, são assim locais que vivem profundamente uma espiritualidade nesse tempo quaresmal, por exemplo. A gente sabe toda a preparação que está acontecendo e a gente acompanha. E dentro desta origem e cultura que faz parte da nossa vida ou da minha vida, também a minha formação, né? Minha formação acadêmica, ela já se dá com bases na filosofia, depois na teologia, e depois eu sigo mestrado e doutorado formado pelas universidades da Unicinos e Lyon 2 na França, em ciências da educação. Então, a minha formação, ela se baseia praticamente na educação, e como pesquisador também, como professor aqui na instituição, trabalhando na pastoral junto com vocês, com o Frei Christian, o Rodrigo que está aqui na minha frente, né? Nós também trabalhamos na docência. E eu tenho como foco de pesquisa a formação de professores. Então, praticamente a minha docência também no ensino superior, ela começou em Caxias do Sul, na Universidade de Caxias do Sul, na UCS, e agora ela se estende há quase 10 anos aqui na nossa Universidade Franciscana. Então eu acredito que esse trajeto que nós vamos construindo juntos, nós temos sempre como prioridade, no nosso caso, a vida espiritual e também a formação docente, né? Eu trabalho aqui na instituição com a graduação, tem algumas turmas na graduação, e também com a pós-graduação, que é o PPG-CIMAT, né, em Ciências e Matemática. Inclusive, coincidentemente, hoje, uma das minhas orientandas defendeu seu mestrado, e nós tivemos um bom resultado. Isso também é uma grande satisfação para um professor que vai acompanhando o seu aluno durante 1, 2, 3, 4 anos, e traz como resultado, assim, um bom trabalho. Então, eu diria assim, em síntese, né, a minha formação ela começa na filosofia, vem com a teologia e depois o mestrado e o doutorado na área da educação. São áreas afins e que são muito importantes para um frei capuchinho,
Exato. Como um Frei Capuchinho, a gente pertence à Ordem dos Freis Capuchinhos do Rio Grande do Sul, e nós temos uma importante missão, não só aqui no Rio Grande do Sul, também para o Brasil e por outros países, né, da América Latina, como o Haiti, e confrades também na Europa. Então a nossa missão, ela se estende em outras dimensões, né, desde a área com a educação, na comunicação, na pastoral, eu diria nas diferentes pastorais e também assistências sociais. Perfeito. E é sacerdote há? Quase 25 anos. Quase 25 anos. Muito bem. Então, Frei, grato aqui pela tua presença Obrigado. no nosso programa. E como nós mencionamos no início, o programa de hoje tem um tema bem específico e que é a Quaresma, né? Esse tempo litúrgico que convida os cristãos à conversão e tempo que a Igreja marca como sendo uma preparação para a grande festa da Páscoa. E de início, Frei Valdir, eu gostaria que você partilhasse um pouco mais sobre essa temática, né? O que é a Quaresma, o seu significado e qual a importância desse tempo de reflexão para a nossa vivência de fé. Veja, Frei Rodrigo, que nós estamos vivendo um momento muito especial, como a gente diz, e a Quaresma, ela se apresenta em diferentes etapas vividas, Quaresma, durante 40 dias de preparação. E nesses 40 dias de preparação, todos nós, como pessoas, seres humanos, nós somos convidados para estar dentro de um processo de mudança, transformação e que nos leva também à conversão. E a Quaresma, nós sabemos muito bem, ela já se dá com a quarta-feira de cinzas, né? Quarta-feira de cinzas, e ela apresenta dentro desse ritual, assim, alguns passos importantes. Começamos com a quarta-feira de cinzas, depois nós vamos chegar na Semana Santa, vamos para o Tríduo Pascal, chegamos na Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e o Sábado Santo, que nos coloca também na Vigília Pascal para a grande festa da Ressurreição, que vai acontecer este ano no dia 21 de abril, o domingo da Páscoa. E vejam que a Páscoa, né, a liturgia quaresmal, é feita de diferentes passos, mas que vão nos conduzindo também a uma bela reflexão. Uma bela reflexão onde que a Quaresma, ela nos coloca num caminho espiritual. Num caminho, como eu dizia assim, de essencialmente e fundamental de uma reflexão, olhando como nós estamos conduzindo a nossa vida, como nós estamos conduzindo esta vida, né? E também esse tempo de penitência e renovação, nós podemos dizer que a partir, nós sabemos através dos estudos, nós podemos ter material em mãos, que a partir do Concílio do Vaticano II, a Igreja, ela recomenda que no tempo pascal, os fiéis se alimentem, né, da palavra de Deus. Nesse final de semana passado, nós já chegamos no terceiro final de semana, o terceiro domingo da Quaresma. E a cada domingo, se aproximando também da grande Páscoa do Senhor, a palavra ela vai nos alimentando com muita intensidade e frequência e nos levando então a refletir sobre o nosso caminho, sobre as nossas atitudes, também sobre a nossa vida relacional com as pessoas, no cuidado com os outros e no cuidado com tudo aquilo que Deus também vai nos concedendo em nossa vida. Perfeito. E acho interessante ressaltar aqui, apenas dando um acréscimo, né, que justamente a Quaresma é isso que tu colocas como sendo um período de preparação de 40 dias, né? E que, em síntese, como vimos, é um tempo que prepara para a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. E começa na quarta-feira de cinzas e o término acontece no domingo de Ramos. Mas para que essa preparação aconteça de modo mais concreto e edificante, onde Cristo nos convida a essa mudança de vida, isto é, essa conversão, a Igreja Católica nos motiva a viver esse tempo como um caminho a Jesus Cristo, escutando a palavra de Deus, orando, compartilhando com o próximo e praticando sempre boas obras. E nos convida a viver uma série de atitudes cristãs que nos ajudam a parecer mais com Jesus Cristo. E nesse sentido, Frei, nessa preparação, nessas ações,
quais seriam os atos, as práticas que a igreja coloca como sendo um caminho, né, para essa conversão, essa mudança de vida? Veja, Rodrigo, que nesse caminho espiritual que nós vamos construindo juntos, nós somos convidados também a algumas ações, algumas atitudes de grandes valores, né? E que a própria igreja vai motivando. E estas atitudes e ações também vai nos amadurecendo. Por exemplo, nós temos algumas práticas quaresmais. O jejum. O jejum que vai nos conduzindo também à renúncia daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos escraviza, não somente da questão do alimento, mas também ao apego material. E o jejum, ele nos ajuda a essa mudança de mentalidade. Essa é uma das práticas quaresmais. E vejo que o fio condutor vai nos dizendo também a questão da penitência, né? Uma segunda prática, onde que a penitência nos faz memória de algo que eu renunciei por um bem comum, não só um bem próprio meu, né? Algo que você se abstém, né? Aprender a perdoar, por exemplo, a vencer a inveja, a preguiça, ajudar os outros. Vejam que a penitência ela nos ajuda a estar num meio de purificação para o caminho da santificação. Todos nós, pessoas humanas, criaturas de Deus, nós somos convidados e convidadas à santificação. E para isso a igreja também vai nos ajudando, né? E vejam, com o jejum, a penitência, nós chegamos a uma prática essencialmente para todos nós, todo ser humano, que é a prática da oração. E quando que nós lemos as histórias dos grandes santos e santas, sejam eles oficiais ou anônimos, a oração é um suporte sólido que manteve e mantém as pessoas de fé. E vejam que Jesus rezou durante 40 dias e 40 noites. Então, contemplando esse caminho, numa prática real e concreta, rezar nos leva ao caminho da vida, cuidar com a vida. E a oração, ela nos ajuda a combater aquilo que machuca a vida, né? E esta oração vai fortalecendo a nossa alma, vai fortalecendo o nosso espírito, vai nos dando condições para ver a vida diferentemente. E a oração também vai nos ajudando a nos situar. Vejam que Jesus diz, é preciso rezar sempre, orai e vigiai, né? Então a oração ela nos coloca face ao crucificado e nos faz rezar a vida diferentemente. Então essas práticas quaresmais, jejum, penitência, oração, são práticas que fazem parte da nossa quaresma, do nosso amadurecimento espiritual e humano. E é muito interessante, né, Frei, essa motivação que a igreja coloca por meio desses 3 passos. Mas é que, claro, não se resumem somente a eles, mas de forma mais específica esses 3 que nos convida a vivenciarmos a nossa vivência de vivência quaresmal de forma mais concreta. O jejum, a penitência e a oração, que também nos revelam o tamanho do amor que Jesus tem para com a humanidade e que nos relembra que ele foi capaz de passar por um sofrimento sem precedentes em prol da salvação de todos. É isso que a nossa crença nos passa e nos motiva. Então é sempre importante ter presente que essas 3 práticas quaresmais buscam fortificar a nossa fé e conduzir nossa preparação para bem viver a ressurreição do Senhor. E por isso que a quaresma, esse tempo de perdão e de reconciliação fraterna, nos motiva, durante toda a nossa existência e a nossa vivência de fé, a retirar dos nossos corações o ódio, o rancor, a inveja, os elos que se opõem ao amor a Deus e aos irmãos. E na quaresma a gente aprende a conhecer e apreciar também a cruz de Jesus. E nesse sentido, acho que boa parte das pessoas, Frei, tem ou já tiveram a visão um tanto negativa da cruz, vendo-a
somente pelo viés da morte e do sofrimento. E aqui eu gostaria que você esclarecesse um pouquinho melhor. Será que é essa a imagem que devemos ter da cruz de Cristo? Realmente, Frei, eu acredito que às vezes as pessoas elas têm assim esta imagem equivocada, poderíamos dizer, ou assustadora da cruz, né? Vejam que a Quaresma ela nos convida a olhar para a cruz, né? A olhar para a cruz. E essa cruz também ela vai nos ensinar a aceitar também os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas lágrimas. Mas esta mesma cruz que nos leva à libertação, ela nos ajuda a superar também esses momentos de fraqueza humana. E o próprio Papa Francisco, quando ele fala da cruz, ele diz: a cruz é o símbolo da nossa fé. A cruz é o símbolo da nossa fé. Então, essa fé que é renovada a cada dia. E vejam que a cruz é o sinal de todo cristão, né? E aqui nós vamos ver a força da luz, né? Essa cruz que nos leva a rezar não um Cristo morto, sepultado, mas nos leva a rezar um Cristo vivo e ressuscitado. E nós vamos ser salvos, como dizem alguns autores, pela crucificação de Jesus Cristo, né? Então vejam que realmente, naquilo que você está colocando, às vezes nós temos assim uma imagem equivocada ou até amedrontada da cruz. Ela nos assusta, mas a cruz ela é um símbolo que nos leva à libertação, a me sair de mim mesmo e ver que nós temos um grande sinal na nossa frente. E vejam que é um sinal de bênção, né? Quando que nós pedimos bênção ao sacerdote, ao religioso, à religiosa, aos nossos pais, eles fazem o sinal da cruz. Quando que nós somos batizados, o sacerdote, o diácono, o frei, vai e faz o sinal na fronte e no peito desta pessoa para que ela seja abençoada, para que ela seja também libertada de tudo aquilo que poderá vir prejudicar a vida dela. Então, a cruz é o caminho da gloriosa ressurreição. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço a teu lado. Ninguém te ama como eu. sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales.
Eu sei bem o que tem sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque te amo. Ninguém te ama. Muito bem. Frei, acho que uma outra questão que é sempre importante a gente destacar e recordar é sobre a cor litúrgica da Quaresma. A gente sabe que cada tempo litúrgico possui uma cor específica que representa de modo simbólico o sentimento contido naquele período. Qual que é a cor que representa a Quaresma e qual o significado que ela possui? Veja, Rodrigo, que nós temos uma riqueza de simbologia na igreja, dentro dos ritos a qual nós praticamos, assim, de uma extrema validade. E nós sabemos que neste período quaresmal, que também vai para o Advento, nós estamos agora com a cor roxa, né? E temos algumas cores litúrgicas que fazem parte dos nossos rituais. E nós podemos dizer que a igreja se veste desta cor neste período, né? Uhum. Neste período do roxo, temos o branco, o vermelho, o verde, o roxo e o preto. Então, cada cor, ela simboliza um período litúrgico. E vejam que a cor, né, ela sempre tem um impacto muito forte, né, muito forte. E dentro deste período quaresmal, que também nas celebrações pelos falecidos, o Advento, a gente usa a cor roxa, voltados também para a penitência, para um mistério maior e também para uma espiritualidade. Então, a cor, ela também nos ajuda para uma reflexão, né? Para uma transformação. E por incrível que pareça, também a cor, ela nos ajuda a nos recolher, né? A meditar, né? Sobre os passos que nos levam para a transformação, que é a penitência, a misericórdia, a compaixão. Então vejam que nós temos um fio condutor dentro dessas cores, dentro desses rituais que fazem parte da liturgia e que vai nos falando e vai nos guiando. Então nós, nesse período, nós usamos a cor roxa e que tem o seu significado quaresmal, de penitência, de misericórdia e de conversão. Perfeito. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né, Frei? É verdade. E o nosso programa, ele vai chegando ao fim. E a gente gostaria de agradecer muito a tua presença, como sendo o coordenador, né, da Pastoral Universitária, que veio conversar conosco sobre esse tema tão importante, que é a Quaresma. Então, eu também queria, assim, você, Frei Rodrigo, a todos aqueles que nos escutam, deixar nossa mensagem, né, nesse tempo quaresmal,
para que a gente possa se olhar melhor, para que a gente possa viver melhor os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós somos pessoas abençoadas por Deus, né? E a presença de seu Filho Cristo Jesus, ele nos traz sempre a vida, a ressurreição. E a Páscoa, ela tem um significado pleno, valores, família, vida. Então nós estamos vivendo um período cheio de significados profundos para todo cristão, para todo ser humano. Então, a você, Frei Rodrigo, a todos aqueles que nos escutam, nós queremos desejar uma Páscoa saúde, uma Páscoa educação, uma Páscoa amor e uma Páscoa abençoada com a nossa saudação franciscana de paz e bem. Paz e bem. Então, grato pela presença, Frei, pelas partilhas, e o nosso programa Conexão Pastoral Universitária vai ficando por aqui. Reforçamos o convite para quem quiser nos enviar sugestões de pauta, dúvidas, curiosidades, podem fazê-las. E também sigam a nossa página no Face e no Instagram. E claro, agradecemos pela sua audiência aqui na Rádio Web UFN. O programa teve a apresentação do Frei Rodrigo Antunes, tendo como convidado o Frei Valdir Preto. Na Central Técnica, nossos amigos Alan Carrion e Clenilson de Oliveira, e na supervisão, o jornalista e professor Gilson Piber. Que tenhamos todos nós uma abençoada semana e que ela seja repleta de muita paz e muito bem. Um fraterno abraço e até a próxima edição.